Esdras capítulo 3. Então, faremos a leitura então do capítulo 3 e diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu, como um só homem, em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então, deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo júbilo, com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces do seu templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Até aí. Muito bem, irmãos. Eu escolhi esse texto de Esdras, especificamente porque tanto o livro de Esdras quanto o livro seguinte a ele, o livro de Neemias, trata de um tema que eu acho que vai ser muito importante para a gente refletir nesse início de ano, que é sobre reconstrução. Reconstrução, revitalização, reforma, por assim dizer. São 2 livros da Bíblia que tratam necessariamente de uma situação em que o povo de Deus estava numa situação de terra arrasada, por assim dizer, e através da história, especialmente através desses livros de Esdras e Neemias, a gente vai percebendo que Deus vai trazendo de volta para eles aquilo que eles foram um dia antes do exílio babilônico. Por que eu estou focando nesse tema, né, de reconstrução? Especialmente porque eu entendo que a gente está num período de
pelo menos de reforçar e de focar um pouco mais na questão de revitalização e reconstrução, como também eu acho que já há alguns anos toda a nossa sociedade está um pouco nesse clima de tentar reconstruir aquela situação que a gente estava alguns anos atrás, né? Então, se os irmãos se lembrarem, a gente, até 2020, o começo de 2020, a gente estava numa situação normal, né, que a gente já estava acostumado, e com a chegada da pandemia, parece que muita coisa começou a desandar, né? A gente teve esse período de afastamento, né, de distanciamento social, e depois o mundo inteiro, meio que por conta disso mesmo, começou a ter várias crises políticas, várias crises econômicas. Agora a gente está no meio de um período de guerra, né, que estourou no começo do ano passado com a guerra da Ucrânia, e a gente ainda está nessa sensação de que parece que está tudo destruído e que muita coisa precisa ser refeita. E a gente tem por conta dessa sensação mesmo, a gente começa a ter essa expectativa de que algum dia, e a gente até quer que isso aconteça logo, as coisas voltem a ser como antes, né? Com uma certa tranquilidade dentro do que for possível. Sempre que a gente está numa situação de ruínas, vamos dizer assim, até de tristeza, né? Como até a dona Irandi estava comentando, né? A dona Zeni está passando por esse momento também de luto, né? A gente tem essa questão por ter perdido pessoas que nós gostamos, por ter perdido várias coisas que nós prezávamos antes, a gente acaba sempre tendo essa sensação de querer que as coisas voltem como eram, né? E até quando a gente está adulto, a gente tem essa sensação, esse desejo de querermos voltarmos a sermos como crianças, né? A gente quer voltar a ser como criança porque tínhamos menos preocupações, né? A gente tinha sempre o cuidado e o amparo dos nossos pais, né? Uma coisa que uma amiga minha sentiu mais esses dias atrás conversando com ela, mas eu ainda de alguma forma sinto, é como nós nos sentimos protegidos quando nós estamos com os nossos pais, né? Pelo menos eu sinto assim, e provavelmente alguns irmãos, quando lembram dos pais justamente não só por conta do carinho, mas por conta desse senso de proteção que sentíamos, né? Os irmãos sentem quando justamente lembravam deles quando estavam vivos, né? E essa situação de desejarmos, esse desejo de querermos que as coisas voltem como era antes, ou esse desejo de querermos que as coisas se estabilizem e se normalizem, é uma coisa muito normal de todos nós. A gente sempre quer estar numa situação de constância, né, de estabilidade. E até a partir dessa estabilidade a gente conseguir avançar, ir adiante, fazer coisas novas e até avançar aquilo que nós sempre desejávamos fazer, né, especialmente como uma igreja, como uma comunidade. E esse texto de Esdras e o texto de Neemias, que a gente vai estudar dentro dessas próximas semanas, ele traz justamente essa situação que os judeus estavam vivendo. Se os irmãos se lembrarem, tínhamos no Antigo Testamento, a gente tem a história do reinado de Davi, depois a gente tem a história do reinado do rei Salomão, e depois a história do reinado de alguns outros reis, até o momento que Deus envia o Império Babilônico como uma correção para os judeus, porque eles já não estavam mais adorando a Deus como eles deveriam. E a partir desse domínio babilônico, os judeus eles são espalhados para todos os lados da terra. Mais tarde, alguns anos mais tarde, bons anos mais tarde, o próprio Deus manda uma correção para o próprio Império Babilônico por causa da maldade deles e assume então o domínio da terra naquele momento, o Império Persa. E se os irmãos olharem aí no capítulo 1 de Esdras, a gente tem o rei Ciro, que era justamente o rei da Pérsia, sendo movido por Deus para permitir que os judeus que estavam exilados na Babilônia voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo de Salomão, ou o templo de Jerusalém. Então o que acontece? Nós estamos vendo um mover de Deus no rei,
de falar, olha, você vai permitir que o meu povo volte à terra deles. E para além disso, a gente tem um movimento de o próprio rei entregar vários bens, várias coisas, por exemplo, ouro, prata, vários materiais de ouro e prata para o povo judeu, para que eles possam reconstruir o templo, reconstruir toda a situação que eles estavam como antes do exílio babilônico. E conforme a gente vai lendo o capítulo 2 e chegamos no capítulo 3, a gente vai percebendo que Deus não está movendo somente o rei Ciro da Pérsia. Ele está movendo também o próprio povo de Deus, que está se unindo novamente, conforme profecias, né, de outros profetas, né, especialmente no que tange que a gente vai falar hoje, que é a reconstrução do templo, os profetas Ezequiel e Zacarias, que falava que o templo seria reconstruído. Então, temos um grupo de judeus se reunindo novamente, indo para Jerusalém para reconstruir esse templo, e Deus não está mexendo ainda mais com os próprios vizinhos dos judeus. Os próprios vizinhos dos judeus, de alguma forma, estão meio que dispostos a permitir que eles reconstruam o templo, pelo menos até esse momento aqui. Então, o que acontece? Chegamos, então, no capítulo 3, quando o povo de Deus finalmente consegue reconstruir o altar, consegue lançar os alicerces do templo de Jerusalém, e algumas dessas pessoas estão extremamente alegres com tudo isso que está acontecendo. É justamente aquilo que eles estavam esperando e estavam pedindo a Deus para que se concretizassem. Eles estavam alegres porque Deus estava cumprindo a promessa dele de reconstruir o templo de Jerusalém. Outros, porém, quando a gente vai olhando um pouquinho mais para o final do texto de capítulo 3, começam a não ficar tão alegres assim. Eles, na verdade, estão tristes. Por que eles estão tristes? Porque eles entendem que aquele templo de Jerusalém, que acabara de ter sido construído novamente, é um templo que não se parece em nada, ou se parece muito pouco, com o templo que havia sido construído originalmente por Salomão. Eles achavam que aquele novo templo era meio que decepcionante, não era aquilo que eles esperavam de verdade. E por conta disso eles se entristeciam e ficavam um pouco desgostosos, né? Não estavam fazendo oposição, mas estavam profundamente chateados com o que estava acontecendo. E por que é importante a gente notar esse movimento de uma parte do povo de Deus se alegrar com aquilo que estava acontecendo e uma outra parte do povo de Deus estar entristecido com aquilo que estava acontecendo também, com a reconstrução do povo do templo de Israel? Basicamente, o que eu entendo que esse texto está dizendo, que está trazendo para a gente, é justamente uma jornada do povo de Deus, naquele momento, de tentar restabelecer a identidade deles. Como eles ficaram muito tempo longe do território deles, da própria cultura deles, eles eram proibidos de ser quem eles eram, fazer parte do povo de Deus, até aquele momento eles estavam descansando as expectativas deles em uma outra coisa, e por conta disso mesmo eles não estavam mais identificando, entendendo aquilo ou aqueles quem eles realmente eram. Talvez para simplificar, um grupo estava mais preocupado e estava satisfeito em Deus por conta da essência daquilo que Deus havia prometido, e um outro grupo estava mais preocupado com a forma, ou com a aparência daquilo que havia sido prometido. Como funciona isso? Como assim? A gente tem alguns ditados muito famosos, muito conhecidos, né, que a gente geralmente fala. Então, tem aquele: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ou não se julga um livro pela capa. A gente não pode julgar um livro pela capa. Por que a gente fala essas coisas? Porque a gente tem o entendimento de que apenas a aparência não quer dizer, não quer mostrar aquilo, não demonstra realmente aquilo que aquela coisa é ou quem a pessoa é. Então, por exemplo, a gente pode ter um livro com uma capa muito bonita, mas com um conteúdo muito ruim. Não se aproveita nada daquele livro.
E ao mesmo tempo a gente pode ter um livro, por exemplo, como a Bíblia, né? Se a gente pegar algumas Bíblias que são tem simplesmente uma capa preta, se nós não soubéssemos que aquele livro era uma Bíblia, a gente ia achar um livro totalmente desinteressante. É um livro grande, grosso, com uma capa que não tem nenhuma ilustração, não tem nada chamativo, então a gente deixaria ele de lado. Só que esse livro, que tem uma capa muito simples, tem o conteúdo mais rico que a gente pode ter, que é justamente a apresentação do Evangelho, a apresentação do plano de salvação de Deus para nós. Então, muitas vezes a gente confunde forma ou aparência com essência. E isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, e é isso que o livro de Esdras, pelo menos nesses 3 primeiros capítulos, está tentando mostrar para a gente, que a gente precisa tomar cuidado. Por que isso? Veja, se os irmãos, os judeus daquela época estavam preocupados com a reconstrução do Templo de Jerusalém, até porque eles receberam essa profecia de reconstrução do Templo de Jerusalém, por conta disso mesmo, um grupo de pessoas estava preocupado com a beleza do novo Templo de Jerusalém, imaginando, esse novo templo terá que ser muito bonito, muito mais bonito, ou pelo menos igual em imponência quanto aquele primeiro templo. Outros, porém, que se preocupavam com a essência do que Deus estava fazendo naquele momento na vida deles, percebiam que aquela reunião de judeus dentro do território de volta a Israel estava mostrando que Deus nunca tinha abandonado eles e que Deus estava cuidando constantemente da vida deles. Por isso, eles se alegravam, por isso, eles ficavam contentes, porque eles perceberam que Deus estava com eles. O mais importante do cumprimento daquela profecia era de que nós finalmente podemos nos unir novamente, nós estamos sendo cuidados por Deus. Essa era a essência da profecia, essa era a essência que aqueles que se alegravam perceberam que Deus não havia abandonado eles. O outro grupo, por outro lado, que estava muito preocupado com a essência, com a forma, estava muito preocupado com as aparências, estava muito chateado, muito triste, porque não foi nada perto do que aquela expectativa que eles tinham no coração deles seria feita através dessa profecia. Então, eles achavam que o templo seria grande, seria formoso, seria muito belo, mas quando perceberam que o templo era muito mais simples, eles se decepcionaram. Veja, há um depósito, um descanso de expectativas diferentes. Há um descanso em coisas totalmente diferentes. Então, o desafio que Esdras nos traz, o desafio que Esdras nos dá, nesse momento aqui no capítulo 3, é de que nós, como povo de Deus, se quisermos caminharmos para um momento de revitalização, de reformulação, até de reconstrução, não somente a reconstrução das nossas vidas, mas da comunidade local e também da sociedade à nossa volta, nós precisamos, antes de tudo, perceber que a essência de quem nós somos, a essência do povo de Deus, descansa justamente e, antes de tudo, no cuidado pelo qual Ele tem conosco. E quando a gente percebe essa essência, esse ponto principal de que Deus, de que Jesus está constantemente conosco, a gente aprende a descansar na coisa correta, a não viver ansioso, e é por conta desse descanso que nós podemos finalmente nos alegrar. E quando nós nos alegramos, nós podemos finalmente adorar a Deus. A coisa mais importante, então, que nós precisamos fazer para podermos começar uma caminhada é adorar a Deus verdadeiramente. Nós só podemos fazer isso quando descansamos em Deus, descansamos as nossas expectativas naquilo que Deus já tem feito para conosco. É como se o dilema que a gente entra nesse sentido, nesse lugar, é como se nós estivéssemos... O pensamento que eu tive é o seguinte, o exemplo foi o seguinte: pense que nós
tivemos, ou alguém teve um grave acidente, sofreu um grave acidente, que correu o risco de ter um dos seus membros amputados, seja a perna, seja o braço. Sofreu um acidente gravíssimo e que os médicos falaram, olha, provavelmente essa pessoa vai ter que ter uma das partes do corpo dela que sofreu a batida amputada. Nesse meio tempo, Deus opera de tal modo que a pessoa não tem o membro amputado, mas tem uma certa limitação naquele membro. Ele consegue manter o membro, mas o membro obviamente não vai ter os mesmos movimentos, não vai ter a mesma flexibilidade, não vai ter nem mesmo a mesma sensibilidade, né? Fica muito mais sensível. Se você der um beliscãozinho na pessoa, é como se a pessoa estivesse recebendo uma agulhada no braço. Apesar dessa situação difícil, dessa situação complicada, nós temos que pensar como é que nós nos sentiríamos. Será que nós estaríamos alegres porque Deus poupou esse nosso membro, nosso braço, por exemplo? Ou nós estaríamos constantemente lamentando porque estamos com o braço na situação que estava? De fato, é uma situação muito difícil porque nós não estávamos como queríamos e gostaríamos de ter o nosso corpo inteiro, como sempre crescemos e acostumamos a usar. Mas ainda assim, Deus poupou que nós perdêssemos aquele braço, que seria, obviamente, uma situação muito pior. O que Esdras está mostrando para a gente, que está tentando trazer para a gente, é que para podermos começar a caminhar numa direção correta, nós precisamos estar alegres e satisfeitos em Deus, especialmente com aquilo que Ele já tem feito conosco. Pode não ser da maneira que nós esperávamos, pode não ser da maneira que nós queríamos que as coisas estivessem, mas ainda assim, se nós pararmos e prestarmos atenção, vamos perceber que Ele tem cuidado de nós. Jesus tem cuidado de nós. Jesus está conosco. E por conta disso mesmo, nós não precisamos temer coisa alguma, nós não precisamos nem mesmo ficar ansiosos. Podemos lamentar, é verdade, mas nós precisamos, para poder avançar, para poder continuarmos a caminhada, a missão que Deus nos deu, nós precisamos, antes de tudo, percebermos aquilo que Deus já tem feito conosco. O cuidado que Ele tem feito para conosco. Então esse é o nosso desafio, de podermos adorar verdadeiramente a Deus a partir daquilo que Ele já nos tem feito, a partir daquilo que Ele já tem cuidado de nós. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Senhor esteja sensibilizando cada vez mais o nosso coração a Deus, abrindo nossos olhos para percebermos aquilo que o Senhor já nos tem feito, Deus, o cuidado para o qual o Senhor já tem dado para conosco, Deus. Pedimos, Senhor, que nós possamos, como um grupo, como um povo seu, Deus, que o Senhor uniu, que possamos nos lembrar de todas as dificuldades e tempestades que nós já passamos, e que por conta disso mesmo possamos nos alegrar que saímos todos vivos e que estamos todos bem, apesar de algumas dificuldades. Deus, que nós possamos nos alegrar mesmo em situações difíceis. Pedimos a Deus que o Senhor esteja dando o seu Santo Espírito para que possamos ter sabedoria para enxergar e viver a partir daquilo que o Senhor já tem nos mostrado, Deus. Pedimos tudo isso no nome santo e precioso de Jesus Cristo, pelo qual oramos. Nome pelo qual oramos. Amém.